Então, falando agora um pouco sobre o ciclo solar, a gente começa a perceber realmente que o sincronário das 13 luas nos conecta com essa reunião, com essa reconexão mesmo entre a energia do sagrado feminino e do sagrado masculino. No período de um ano, ou um anel solar, a Lua, ela dá 13 voltas em seu próprio eixo. Por isso, que a gente fala 13 luas de 28 dias. No tempo em que a Terra, ela dá um giro completo em torno do Sol. Então, um ciclo solar dura 364 dias a partir da nossa percepção terrena, porque a Lua leva 364 dias, mais um dia fora do tempo, para dar uma volta completa em torno do astro-rei, o grande autorregulador da vida, certo? Nesse meio tempo de 364 dias, a Lua está lá dando lindamente suas 13 voltas no seu próprio eixo e nos conectando com essa face oculta do feminino, nos conectando com a nossa natureza cíclica. Então a gente começa a perceber que o tempo talvez não seja essa linha reta como nos falaram. E essa é uma das grandes chaves do sincronário. A gente deixar de ver o tempo enquanto essa linha reta, consistindo em passado, presente e futuro, e começando a compreender realmente o tempo como uma grande espiral, uma grande radial, porque é assim mesmo que a energia é recebida por nós na terceira dimensão. Os códigos do tempo saem lá do Sol central da galáxia, vêm descendo em espiral, passam pela quarta dimensão do tempo até chegarem aqui. Vocês vão entender isso melhor nas próximas aulas. Mas sempre sintam como essa espiral ela vem interferindo, influenciando na nossa vida o tempo todo. Um exemplo básico disso é quando a gente acha que se curou de alguma coisa. Tenho lá um processo de liberação, de dor com o meu pai. Então chega um ponto que eu falo assim, não, agora tá suave, agora eu me curei. E aí passa alguns meses e aquela questão volta a se apresentar de uma forma, num contexto um pouco diferente. E aí você começa a perceber, nossa, mas eu acho que talvez eu não tenha me curado completamente disso. Porque realmente a gente começa a perceber que a cura, assim como o tempo, assim como qualquer outra coisa da nossa natureza terrena, não são lineares. Então essa ideia de que o tempo é simplesmente uma linha reta de passado, presente e futuro é completamente ilusória. Porque a nossa versão do passado, assim como a nossa versão do futuro, elas estão integradas no aqui e agora. É por isso que é importante o alinhamento da nossa multidimensionalidade, o alinhamento dos nossos corpos, porque se eu tô alinhada, eu consigo fazer essa informação fluir através dos meus corpos, como eu falei nas últimas aulas para vocês. Um exemplo bem básico disso, tá? Eu escrevi lá na última página de um caderno que fazia muito tempo que eu não abria e eu deixei uma mensagem lá em uma folha específica. Aí eu abri aquele caderno, li a frase e disse, nossa, essa frase é totalmente para o meu momento de agora. Mas como que o meu eu do passado sabia o que eu precisava ouvir nesse agora? E por que intuitivamente eu fui lá e abri esse caderno de modo aleatório? Para pegar exatamente essa mensagem. E às vezes, quando a gente recebe uma intuição, assim do nada, nossa, tô seguindo aqui por esse caminho, mas sinto que tem alguma coisa que não tá fluindo, que eu acho que não é para eu ir por esse caminho. Aí eu começo a perceber que eu tô recebendo informação, ou uma intuição, ou uma sensação de que eu tenho que mudar de rota. E aí muitas vezes a gente fala, são os nossos guias falando. E quem são os nossos guias? Se não a nossa consciência superior. Se não o nosso eu do futuro,
que já passou por aquilo que você está experienciando no presente e está te mandando sinais, intuições, percepções de que talvez não seja por aí. Então, tudo isso para dizer que o nosso eu do passado, o nosso eu do futuro, o nosso eu de sexta dimensão, o nosso eu de primeira dimensão, tá tudo conectado no aqui e agora. Tudo acontecendo de forma simultânea. Então, quanto mais nós estivermos ancorados no presente, mais a gente consegue fluir e nessa simultaneidade, nessa multidimensionalidade toda que é a nossa essência. Então, o tempo radial, o tempo espiral que nós recebemos desde o Sol central da galáxia, que é a grande fonte de vida, ele chega para nós como um ancoramento para que a gente esteja cada vez mais presentes no aqui e agora, que é o único tempo que a gente tem. De que adianta eu ficar pensando em algo que aconteceu lá 5, 6, 7 anos atrás e tá guardando um rancor, ou tá guardando uma mágoa, ou tá, sei lá, apegado numa das nossas versões que já deu o tempo, né, dela? De que adianta eu continuar apegado? Se isso tá interferindo negativamente no meu presente, na minha qualidade de vida no agora. Ou de que adianta eu olhar pro futuro e ficar ansiosa com aquilo que nem aconteceu ainda, com aquilo que eu ainda estou co-criando a partir do presente. Então, o sincronário, ele nos ajuda a diminuir essas fugas de consciência, porque a gente vai experienciar isso de qualquer forma. Mas quanto mais conectados com o tempo natural nós estivermos, essas fugas, elas vão diminuindo, até elas não serem capazes de interferir tão profundamente na nossa realidade. Então, é muito mais fácil eu conseguir me manter perceptivo, atento, vigilante ao presente, quando eu tô sincronizado com os ciclos lunares e os ciclos solares, do que quando eu tô só sintonizada com essa irregularidade, essa bagunça toda do calendário gregoriano. Porque o sincronário, ele te dá uma base realmente para você se ancorar nessa presença. Para você enraizar em você mesmo. Porque quando a gente começa a encontrar um propósito para viver, um sentido para estar vivo mesmo, a gente passa a não querer mais fugir da realidade. E eu tenho certeza que muitos de vocês aqui, assim como eu, já tentou muito fugir da realidade com várias coisas, seja com relacionamento, seja com droga, seja com jogo, qualquer coisa que tirasse a nossa mente da presença, né? E agora a gente tá vendo que pode ser diferente. Que é bom de estar ancorado no aqui e agora, que não tem por que fugir. Se a gente consegue realmente extrair o máximo potencial da vida na presença. Certo? Então, essa reconexão, ela nos conecta com o que há de mais divino, com o que há de mais sagrado, com os nossos ciclos. Ela nos faz começar a querer a perceber a vida de novas formas. Porque, de repente, a gente dá um estalo e a gente percebe, opa, eu tô vivo. Eu tenho um mundo para experienciar. Eu tenho uma vida inteira para viver. Então é bem interessante isso. Voltando para o fio do ciclo solar, é importante que a gente traga de novo para a roda a questão do equilíbrio entre o sagrado feminino e o sagrado masculino. Porque quando o patriarcado chegou se sobressaindo às sociedades matriarcais, que eram sociedades pacíficas, a gente teve um grande desequilíbrio nos polos. Então, o masculino, o modelo de masculino que nos é vendido, ele começou a se sobressair cada vez mais, cada vez mais. E o feminino, ele foi ficando cada vez mais inferiorizado. Certo? Não só dentro das mulheres, mas também nos homens.
Então agora, a partir do momento em que a gente olha para o ciclo solar de 364 dias mais um dia fora do tempo, em conexão com a lua perfeita, com as 13 luas de 28 dias, a gente tem a reunião. A gente tem o retorno do casamento sagrado entre essas energias. E quando a gente consegue viver isso aqui na nossa realidade, a gente está pulsando essa informação para dimensões mais elevadas da consciência. Porque imagina, tem lá o meu eu superior, ele não está desconectado de mim. Eu sou o meu eu superior, você é o seu eu superior. E a partir desse corpo físico, dessa vida terrena, esse eu superior pode descobrir formas de se reequilibrar com a sua natureza, que pode ser dual sem ser necessariamente separatista. Então a gente está aqui vivendo essa realidade de terceira dimensão e a nossa natureza é polarizada, nossa natureza é dual. Só que a gente só vai ter um problema nisso a partir do momento em que a gente distorce essas polaridades e parte para um desequilíbrio. Porque senão é simplesmente uma natureza dual, onde a gente experiencia uma forma de viver polarizada. E não tem nada de errado nisso. Então, o primeiro passo para a gente transcender a realidade dual é aceitar que ela existe, que ela é perfeita da forma como é. Olha que legal, eu posso vir numa vida e experienciar um corpo de uma mulher, eu posso vir numa outra vida e experienciar o corpo de um homem, e eu posso vir noutra vida que eu vou me descobrir outra coisa no meio desse caminho. Vou nascer homem e de repente vou virar mulher, ou vou nascer mulher e de repente vou virar homem, ainda em vida. E é tudo perfeito, porque a gente está aqui para se experimentar. A gente está aqui para usar o nosso livre-arbítrio. A gente está aqui para descobrir que o mais importante da vida humana é ser, é viver, é aprofundar na existência. Certo? Então, só para a gente fechar a aulinha do anel solar, a gente percebe que... Então, anota aí no resuminho. Um ciclo solar, ou um anel solar, que a gente também pode chamar um ano, é composto por um ciclo de 364 dias mais um dia fora do tempo. No decorrer desse período, nós experienciamos 13 luas harmônicas de 28 dias. E também 52 semanas